Gauchesco e brasileiro. Buenas amigos, está começando mais um programa Gauchesco e Brasileiro que todas as semanas nós entregamos com muito carinho, com muito respeito a todos vocês que estão aí sintonizados nesta emissora que se preocupa, como nós, com a cultura regional do nosso estado, com a cultura regional do Brasil e por isso Gauchesco e Brasileiro, que todas as semanas traz um tema especial e traz convidados especiais. E nós temos hoje um belo tema e temos ricos convidados a apresentar a todos vocês, intelectuais, músicos, cantores, artistas, que constroem o cenário da cultura do nosso país, através do regionalismo, que é essa corrente artística derivada do romantismo europeu que acampou aqui na América, e nós nos debruçamos nessa ideia de fazer pátria, semeando cultura pelo som gauchesco e brasileiro. E o tema é pelo Dia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Essa instituição importante, também chamada de IHGB, e é a mais antiga e tradicional entidade de fomento da pesquisa e preservação histórico-geográfica, cultural e de ciências sociais do Brasil. Fundado em 2 de outubro de 1838 pelo cônego Januário da Cunha Barbosa, com a aspiração de uma entidade que refletisse a nação brasileira, tendo como objetivos, até a atualidade, adaptados às conjunturas nacionais e internacionais no decorrer do tempo, coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos necessários para a história e a geografia do Brasil, hoje alargadas em um leque que envolve as demais ciências sociais. Igualmente, respeitados os preceitos de correspondência com as demais associações congêneres do mundo, de estímulo à criação de entidades análogas nas então províncias, atualmente considerados estados, em 181 anos de profícua existência, essa instituição tem se caracterizado por atividades múltiplas nos terrenos cultural e cívico, pela reunião de volumoso e significativo acervo bibliográfico, hemerográfico, arquivístico, iconográfico, cartográfico e museológico, à disposição do público durante todo o ano e pela realização de conferências, exposições, cursos, congressos e eventos afins. O IHGB contou com o patronato do imperador Dom Pedro II, a quem foi dado o título de protetor, o qual incentivou e financiou pesquisas, fez doações valiosas, cedeu sala no Paço Imperial para sede do Instituto em seu início e presidiu mais de 500 sessões. Os grandes nomes da política, das artes, das letras, da magistratura, do magistério e das atividades produtivas do país têm integrado seu quadro social. Em decorrência dessa empresa, nasceram os demais institutos estaduais, correlatos ao nacional e para preservar a memória rio-grandense durante o governo do Visconde de Sinimbu, que foi de 1852 a 55, chegou a ser escolhida a diretoria para tal agremiação, que não vingou pela mudança da presidência da província. Outra iniciativa aqui no Rio Grande foi a criação do Instituto Histórico e Geográfico da província de São Pedro, fundado em 1860 e extinto em 1863, até que finalmente, em 5 de agosto de 1920, fundou-se o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, através de fundos documentais e acervos bibliográficos que servem também para embasar as investigações e a construção de massa crítica sobre seu objetivo e sobre seu trabalho, fundamental ao conhecimento das gerações,
acumulando até nossos dias mais de 200.000 obras em sua sede na capital do estado, presidido hoje pelo nosso amigo Miguel Espírito Santo. Para pensar, quero dizer o seguinte: o futuro bem-sucedido de qualquer sociedade só é possível se no presente se preservar honestamente o passado. É assim que nós convidamos para prosear conosco, pensando agora em passado, mas da vida desta querida amiga Cadica do Alegrete, a nossa Cadica Pereira da Costa. Quase que eu me esqueço, mas eu não me esqueço mais. Cláudia Costa. Pereira da Costa. Cláudia, conhecida mais como Cadica, como bailarina, Cadica. escritora. A Cadica é múltipla, porque ela foi e é pianista, é música, portanto, é escritora, é coach e estudou administração de empresa, publicidade e tem uma vida muito interessante que vocês vão ficar já sabendo mais desta figura especial. E veio quando do Alegrete? Pois então, vim de Alegrete em 80, será? Não. 2 e 3 por aí. Não, puxa vida, eu vim de Alegrete, eu fui prenda do Farroupilha lá do CTG. Tivesse tocando piano na Califórnia da Canção antes, na década de 70. Toquei o pianinho, então, tu falou que eu sou música, mas assim, ó, eu tive algumas Poucas pessoas sabem disso, hein? Eu componho algumas músicas, até agora eu voltei a compor. O ano passado toquei num evento de música autoral bem legal, tive coragem de tocar as minhas músicas, né? Porque, na verdade, isso é mais como um hobby meu mesmo. Ótimo. Né? A música é uma paixão, o piano é meu amigo, cantar me faz bem, então quer dizer, mas a dança foi o meu trabalho que eu decidi por ali. E estava até pensando, na época do vestibular, em fazer Belas Artes também. Hoje eu tenho a minha filha menor, a Nina, que vai fazer o vestibular para Belas Artes, que hoje tem um outro nome, a Belas Artes. Não interessa, porque continua sendo arte e a arte sempre é bela. Com certeza. Aliás, com nas certeza. escadas de 33 degraus que algumas ordens da nossa organização terráquea tem, né? O penúltimo degrau é a arte. Da escada de 33. Depois só ele, né? Que é o perfeito. Olha. Que fez tudo, olha que bonito. Mas é também nossa convidada, além da Cadica, um índio velho que veio lá de São Luís Gonzaga, Chomico, que eu sou de São Luís Gonzaga, dizia o patrício dele, Jaime Caetano Brau, o músico, compositor, cantor, famoso, premiado aí, mais premiado do que a Loto Fácil, né? Que é o Erlon Pericles, que vai abrir um canto para nós aqui, depois nós vamos prosear sobre a tua vida, tia. Beleza? Permisso, paisano, que eu venho judiado, o sol na moleira, a vida campeira batendo os costados. Permisso, paisano, pra um mate cevado, que eu ando na estrada com a vida encilhada tocando cavalo. Sou da fronteira, me pilcho a capricho, potrada de lei, da lida que eu sei aperto o serviço. Meio gente, meio bicho, ninguém me maneia, louco das ideias, sou duro de queixo. Um trago de canha, os amigos de fé, o pinho afinado, tocando milongas e algum chamamé. Com a alma gaúcha e um sonho dos buenos, eu guardo a querência, que a vida anda brava e só mete a cara quem tem a vivência. Livramento me espera num finzito de tarde, um
saudade a mirar da janela, lá onde o chucro se amansa. Na ânsia do abraço eu apresso o passo pra matear com ela. Ah, livramento me espera num finzito de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela, lá onde o chucro se amansa. Na ânsia do abraço eu apresso o passo pra matear com ela. Como é que tu intitulou essa obra aí? Este é o Diário do Fronteiriço, uma canção que fiz para um amigo querido lá de Santana do Livramento, Ricardo Martins. Descrevi ele nesta obra e acabou que essa música foi para o mundo e muita gente conhece e é uma das canções minhas mais tocadas. Então, eu sou de São Luís Gonzaga e o pessoal me pergunta se eu sou de Livramento. Mas, na verdade, foi uma homenagem a Ricardo Martins e que se destacou dentro do meu repertório aí, essa canção. Que coisa boa, e Livramento nos espera. Aliás, todos estão nos esperando todas as semanas, nesse mesmo horário, nesses canais aí que estão projetando o gauchesco brasileiro, que vai dar uma pausa para o mato e nós voltamos em seguida para seguir a prosa e a música aqui com a Cadica e com Erlon Pericles, no gauchesco brasileiro de hoje. Gauchesco brasileiro. Gauchesco brasileiro. Está de volta o seu programa Gauchesco Brasileiro e eu gosto de lembrar a todos vocês que o Sistema Tarca de Comunicação publica há 17 anos o livro Agenda Gaúcha, a agenda executiva mais cultural do Brasil. E a gente tem aqui, Erlon e Cadica, sempre algumas dicas importantes que eu gosto de frisar, porque tem pessoas no mundo que acham que o mundo começou com eles, né? Então, não é verdade. Então, aqui o que acontece? Nós estamos agora... em 20 de outubro, é o Dia da Comunidade e Dia do Arquivista e Internacional do Controlador de Voo. Dia 21, Dia do Contato Publicitário. Eu fui contato publicitário quando cheguei em Porto Alegre em 1980, até 83, 82. Depois abri a pulperia, deixei de ser contato publicitário. Dia 22, Dia do paraquedista. Eu também fui paraquedista, porque eu cheguei aqui de paraquedas. Cheguei nessa terra aqui de paraquedas. Dia 23, Dia da Aviação e do Aviador. Dia 24, Dia das Nações Unidas, Internacional das Missões, Dia Mundial do Desenvolvimento. Dia 25, Dia da Construção Civil, Dia da Democracia, olha que beleza, hein? Dia da Saúde Dentária, Nacional do Dentista, do Sapateiro e Internacional contra a Exploração da Mulher. Olha só, todo mundo vende as coisas com uma mulher pelada na frente, por que isso? Não entendo, um dia eu vou entender. E como é que a mulher deixa um troço desse? E também dia 26, Dia do Trabalhador da Construção Civil. São as homenagens que nós queremos fazer pelo livro Agenda Gaúcha 2020. Aliás, 19 no caso, né? Que a 2020 vai estar na Feira do Livro, isso eu falo depois, porque eu tenho que falar um pouco mais com a Cadica aqui. E ela não se lembrava que tinha saído do Alegrete em 80 e pico. Final de 83, 84 foi então, fazem muitos anos. Que bem. E aí tu chega aqui, eu me lembro que em 85 tu já estava dançando lá no Recanto do Tio Flor. Sim, eu dançava nos Muripás. Logo que eu cheguei, eu ingressei esse grupo, que foi maravilhoso. E alguns bailarinos dos Muripás dançavam no Recanto do Tio Flor, às vezes. E então a gente fazia um revezamento. Ali era um ensaio remunerado, eu gostava de dizer assim, toda vez que eu toco em boliche, eu dizia ser um ensaio remunerado. Né? E eu dancei em várias churrascarias de Porto Alegre. Que coisa naquela boa. Época lá,
até 86, 87, eu estava desde que eu cheguei. Tinha a Zequinha. A Zequinha também inauguramos o palco móvel, subia Eu o tava palco. Lá. Eu estava lá. É, Me o lembro. show Latino Dança Show Latino com a Dança Show Elza, com a minha Elza. grande amiga que está nas Ilhas Canárias, e o Norton do Carmo, que dirigiam aquele grupo muito lindo. É verdade, eu me lembro É. perfeitamente dessa noite, foi encantadora. Um palco que se elevava, né? É, e se levava todo iluminado na volta, Fantástico. e os zequianos eram os Um músicos. conceito legal, né? Da nossa arte É. folclórica, né? Da nossa expressão folclórica pela dança, que a Cadica é maestra. E tem uma escola de dança, porque depois que tu andou aí em vários grupos, a começar Sim, pelo... eu fiz parte de vários grupos e até que eu formei a minha companhia de dança primeiro, dando aula em várias escolas, aí abri a minha escola. Antes de abrir a escola, eu criei o grupo Paixão Flamenca, porque eu mergulhei profundamente Em que no ano foi flamenco. isso? Foi em 93. Então, Ó, veja, agora 80, ela entra aqui 26, 27 dançando, anos né? já. E fazendo esse Porto Alegre dançar. Depois de 90, na década de 90 já tem a sua escola. E aí em 93 eu dava aula em algumas escolas e começamos a fazer as apresentações então de flamenco em festas caseiras, em residências, que eu levava comida típica, decorava a casa e aí depois começaram os Dava um shows. E aí abri a escola, mas eu sempre fui apaixonada por diversos tipos de dança. Então a escola já foi a Cadica Danças e Ritmos, que até hoje engloba diversos tipos de dança. E a Cadica escritora. A Cadica escreveu 3 livros e já está escrevendo mais algum, já sempre alguma coisa já está saindo, né? O primeiro livro foi A Carreira e a Vida do Renato Borghetti, que é meu grande amigo, que foi meu marido, pai dos meus 4 filhos, vô das minhas 2 netas agora. Olha aí que maravilha. Então, a gente é super amigo, a gente ainda segue fazendo algumas apresentações juntos. Depois eu escrevi sobre o flamenco, baile flamenco, identidade gaúcha, falando então sobre a fusão que eu fiz entre as culturas gaúcha e espanhola. E por último, com o meu novo trabalho que eu tenho, fui para uma área também de desenvolvimento pessoal que adoro. Estudei programação neurolinguística, coaching, fiz várias formações, né? Fiz 9 a 10 formações de coaching. E, bom, desde 2009 comecei a estudar, em 2015 comecei a atuar. Mas a dança continua. A dança plena. segue e o meu Como trabalho de professora, coaching tem a ver com tem a tudo a ver, dança. claro. Então é um método É um que misto. é um método que se chama Dancer Coach. Olha aí, ó, então que tem bonito. muitas, eu tenho um workshop. Quem quiser assistir as tuas palestras e se aperfeiçoar dentro essa técnica nova aí que a gente tem vislumbrado, liga para onde? Fala com quem? É Como no que site da escola mesmo, porque tá tudo junto, tudo tem a ver. Agora mesmo eu vou me dedicar mais, até hoje, desde 2015, eu fui uma coach que ajudei pessoas em vários tipos de meta. E agora eu decidi que eu quero focar mais nas pessoas que querem desenvolver a sua arte mesmo. Muitos artistas que estão adormecidos. Desabrocharem. Ou até quem queira viver da arte, porque eu tive aí algumas pessoas que fizeram o processo comigo e conseguiram isso, estão conseguindo isso, como outras pessoas que têm as suas profissões, mas também agora já estão com tempo e perderam a vergonha, na verdade, e perderam o medo de se expor, né? De expor a sua vontade de expressar o seu tipo de arte. Que coisa Então boa. acho que isso é muito Qual é legal. a frase que tu deixarias para os nossos telespectadores neste momento da primeira participação tua no nosso programa e espero que venham outras mais? A frase é: ocupe o seu lugar no mundo. Seja você exatamente como você é. Pegue aquele talento, aquela qualidade, seja para que for, para a profissão que for, e seja você, seja a pessoa, não só em termos profissionais, seja a pessoa que tu nasceu para ser. Olha aí, ó, e ela disse que ela está conseguindo tirar a vergonha das pessoas para ser artista. De certa forma, chamou o Erlon de sem vergonha.
Porque ele é um baita de um artista. Não é, Erlon? Ô, maravilha, estamos aí, né, batalhando sempre pela cultura, pela arte gaúcha e fazendo exatamente isso que tu falaste, né, vivendo da música há mais de 30 anos já, com tudo que ela oferece, né, seja na composição, seja tocando, também tem um estúdio de gravação, produzo desde muito tempo, né. Tá, mas CDs, isso é agora, eu quero discos. saber quando é que tu saiu lá de São Luís São Gonzaga. Luís Gonzaga. Chomico, que eu sou de São Luís Não é Gonzaga. à toa chomisco Que eu sou de São Luís Gonzaga. Quando eu dizia esse verso chamado Buchincho, do Jaime Caetano, Isso. aí quando chegava nessa parte, dizia assim, ó, não é que levantou minha pana e não é à toa chomisco que eu sou lá de Uruguaiana. Hein? Que tá tal certo. essa? Olha, eu saí de São Luís Gonzaga em 89, né? Fui para Santa Maria da Boca do Monte, onde eu residi por 18 anos lá, 17, 18 anos. E cheguei a dar uma passada pela universidade. Acadêmico de música. De música lá por Santa Maria. Porque não... ele é músico e ela é música. Não Eu é sou- a música. Ela é a música que inspira a se fazer música. Além de outras coisas, né? Inclusive, A dança. música está A junto. música é o meu hobby, eu sou bailarina, Bailarina. profissional. Bueno, daí segui, começando pelos festivais, né? Lá por 89, 90, 91. E vim chegar a Porto Alegre no ano de 2007, né? Já depois de 17 anos, onde a gente já tinha uma carreira estabelecida lá para o Santa Qual foi Maria. o primeiro festival que tu entraste? Jornada Nativista de Caibaté. Jornada, rapaz, de Caibaté. Isso eu morava em São Luís ainda, né? Foi no ano de 88. Até eu considero esse o marco inicial da minha carreira. Te lembra da exatamente. música? A música chama-se Tapera, com um parceiro meu lá de São Luís Gonzaga, Luiz Cláudio Assunção. Logicamente, da música eu não me lembro, mas me lembro do título Certo. Coisa e do boa. autor da letra. Mas é legal. E, bueno, então, quem sabe tu larga mais uma aí. Vamos lá, já que estamos falando, né, da nossa carreira do Rio Grande, vamos fazer o De Cima do Rei, que acho que é uma música bem autobiográfica que tem um pouco a ver com as coisas que a gente faz. Eu ando na estrada cansando o cavalo, botando sentido nas coisas que vejo. De cima do arreio campei o meu rumo e aos poucos me aprumo por sobre os pelegos. Um trago de canha e um mate cevado, um sonho a lo largo no sul do país. Campeando um sorriso além da saudade, aprendo as verdades da vida que eu quis. Eu sinto que a estrada me ensina aos pouquinhos e sigo sozinho, sem medo de ir. Vencendo distâncias, cruzando fronteiras, encontro nas ânsias razões pra seguir. Eu trago a esperança estampada na cara e guardo as lembranças das coisas que fiz. Com raça e coragem eu topo a parada e aguento o repuxo firmando a raiz. Tristeza gaúcha que eu trago no peito, trançando essa história com fibra e com jeito de quem sabe bem levantar quando cai. A estrada é comprida e andar vale a pena, pois quem busca sonhos de alma serena, tocando pra frente, sabe aonde vai. Tocando pra frente, sabe aonde vai. Assim me sustento e tapei o chapéu, andando a loléu nas voltas do pai. Descubro a querência nos fundos de campo e canto o Rio Grande nos versos que faço. Ternura e silêncio nas horas tranquilas, destreza no braço pra quando é preciso. A vida me leva conforme seu tranco e assim me conduz mansamente em seus trilhos. Eu sinto que a estrada me ensina aos pouquinhos e sigo sozinho sem medo de ir.
vencendo distâncias, cruzando fronteiras, encontro nas ânsias razões pra seguir. Eu trago esperança estampada na cara e guardo as lembranças das coisas que fiz. Com raça e coragem eu topo a parada e aguento o repuxo firmando a raiz. Tristeza gaúcha que eu trago no peito, trançando essa história com fibra e com jeito de quem sabe bem levantar quando cai. A estrada é comprida e andar vale a pena, pois quem busca sonhos de alma serena, tocando pra frente, sabe aonde vai. Tocando pra frente, sabe aonde vai. Tocando pra frente, sabe aonde vai. Que maravilha, tio. É uma forma extraordinária e muito peculiar das composições do Péricles, e que traz aquilo que todos nós precisamos ter nas melodias: letras de fundamento, letras que tragam sentimento e que tragam mensagem como esta, que vale a pena. E daqui a pouquinho a gente volta de novo. Toma mais um mate, que tem mais gente chegando aí no Gauchesco Brasileiro. Graças, Cadica, e o Péricles continua conosco. Gauchesco e brasileiro. Gauchesco e brasileiro. Está de volta ao seu programa Gauchesco Brasileiro. Eu falei que tinha mais convidados, hein? Mas antes dos convidados, eu quero lembrar para todos vocês que o livro Agenda Gaúcha 2019, que está com a história dos rios, 12 rios gaúchos das 3 bacias hídricas do nosso estado, marca aqui na página 286, dia 20 de outubro. E diz que o Brasil rompeu relações com a União Soviética lá em 1947. Mas no dia 21... é a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que contou com o patronato do imperador Dom Pedro II, lá em 1838, e a morte, professor, do Visconde de Mauá, em 1889. Terça-feira, 22, aniversário aqui. Vamos ver se vocês conhecem essas cidades, e se vocês estão nos assistindo aí nessas cidades, então recebam nossos parabéns, nossa honra. Balneário Pinhal, Barra do Quaraí, Boa Vista do Sul, Capivari do Sul, Cará, Cerrito, Chuí, Dilermano de Aguiar, Fazenda Vila Nova, Itaara, Maçambará, Novo Cabrais, 7 de Setembro, Tabaí, Toropi, Turuçu, Vacaria, Vale Verde e Vila Lângaro, todos aniversariam no dia 22 de outubro. E ainda aqui, no dia 23, aniversaria as cidades de Gravataí, pertinho aqui de Porto Alegre, e Vitor Grefe. E Santos Dumont fez em Bagatelle voo de cerca de 60 metros, aproximadamente 2 metros do chão, com o 14 bis, conquistando a taça Archidelcon, considerada a primeira vez que uma aeronave desliza e decola utilizando apenas suas próprias forças, em 1936. Isso foi ontem, né, professor? Impressionante. Olha a evolução que o mundo deu de 1936 a hoje. O pessoal está indo de foguete, vão na Lua, já estão pensando em morar em Marte, né? E antes dos americanos irem a Marte, o índio lá de Quaraí já tinha ido. Quem foi? Luiz Menezes. Eu hei de a Marte, né? Você lembra? Ele canta na Última Lembrança. Não é do teu tempo, professor? Professor José Edil de Lima Alves, uma
figura extraordinária e ilustre do Rio Grande do Sul, que lecionou no Colégio União, em Uruguaiana, lecionou em várias unidades acadêmicas de terceiro grau aqui na região metropolitana, no Rio de Janeiro. Depois foi se exibir, dar um pouco de aula de português em Coimbra. Tu vê só aí, o que tu acha? Ali, em Coimbra. Que maravilha! E ele é de São Gabriel, terra dos Marechais, desculpe. Mas eu digo para vocês de São Gabriel que não adianta se exibir. Para mim, ele é de Uruguaiana. Pois, Dorotel, sem desfazer em São Gabriel de maneira nenhuma, reconheço, foi lá que eu nasci, mas nesses versos esparsos eu escrevi Berço de Sonhos. Música, maestro. Uruguaiana corre em minhas veias e aponta os rumos para eu trilhar. Nela aprendi as lições para a existência e o prazer de servir e trabalhar. O Uruguai, correndo de mansinho, mata minha sede e reflete a alma pura da gurizada que brinca em suas águas e para quem tudo é busca e é procura. Fronteira aberta, amiga, acolhedora, do Brasil, avançada sentinela, nascida em plena guerra farroupilha, bela paisagem numa grande tela. Tendo por dom valorizar o humano, acolhe as formas todas de cultura e soube renovar nas Califórnias o espírito gaúcho da aventura. Uruguaiana corre em minhas veias e reaviva meus sonhos de piá. Aponta os rumos para eu seguir, sempre na busca pelo que virá. Que coisa boa. E o que virá, professor? Depois desse vira-mundo, gira o mundo sem o mundo me virar. Pois é. É uma vida também de andarilho. Eu me tenho por gente a partir dos 15 anos, quando pela primeira vez, num sonho assim, que eu nem sei como explicar, me vi no Rio de Janeiro, né, com licença do meu pai, que era militar, e que me permitiu eu arrostar esse sonho viajando pelo CAN, Correio Aéreo Nacional. Ele falou com o pessoal que era responsável pelo voo. Tem uma carta e me entregou. Me entregou. Uma encomenda. Exato. E eu fui, Rio. fiquei ali no hospital, no Surdos Mudos, nas Laranjeiras, e eles, em época de férias, eles acolhiam, que os alunos saíam, né? Uhum. E eles albergavam lá. Claro. E eu fiquei 20 e tantos dias, né, por lá, e nunca mais parei. Nunca mais parei de andar, né? Buenos Aires, Montevidéu, porque meu pai estimulava muito isso. Ele, olha, os filhos são para o Mas tu mundo. viajava sempre com uma missão acadêmica, né? Sempre de pesquisa, de trabalho. No início, veja só, eu queria muito conhecer a casa de Rui Barbosa, no Botafogo, Rua São Clemente, 155. Olha aí. E naquela oportunidade, tive a oportunidade de conhecer, mas tive a ocasião de conhecer o grande Antenor Nascentes, que foi talvez um dos maiores pesquisadores e linguistas brasileiros, né? Professor de língua portuguesa, que eu já adorava a língua portuguesa. Na ocasião, eu era aluno em Uruguaiana da grande Domingas Faraco, prima do nosso querido Sérgio Faraco, né? Foi minha professora há 6 anos de português e de latim. E aí te apaixonaste pelo latim ou pela professora? Eu me apaixonei pela Domingas Faraco. Que né? maravilha. E até hoje. Coisa E boa. uma coisa que jamais vou esquecer, eu em Alegrete ministrando aulas no curso de pós-graduação, na primeira fila, Domingas Faraco. Eu digo, mas eu não posso ministrar uma aula, a senhora Pra minha uma professora. aluna. Diz, não, José Édio, os verdadeiros discípulos são aqueles que superam os mestres. Que magnífico. Foi um que diploma para a minha humildade, vida né? Que inteira. coisa bonita. Né? Foi. Que espetáculo. Então, é essa vida, né? Viajando, indo a Portugal, sempre indo à galderiano, Espanha. matando o cavalo ao sempre, pelo. Sempre. Lecionando em Pelotas, lecionando aqui, ali. Né? E não consigo parar, né? E esse eu acho que é o que me mantém vivo. Mas é evidente que a vida é para aqueles que gostam de viver, mas fazem pela vida.
não passam na vida, a vida passando por eles, né? É o caso do professor que anda pelo mundo, buscando conhecimentos, levando a sua reflexão a vários redutos acadêmicos do Rio Grande, do Brasil e do planeta. Ele foi mestre da cadeira de Fernando Pessoa na Universidade de Coimbra, portanto, não precisa dizer mais nada. E está aqui conosco, que vai seguir falando com a gente das suas experiências, dos seus livros. Ele hoje, como presidente do Conselho Estadual de Cultura, tem muito para nos contar. Como tem o Erlon Pericles, que dá continuidade na tua prosa. Mas olha, depois que essa sumidade falou aí, não tem muito o que dizer. Tem né? sim, da tua vida. Só aprender. Eu quero revelar a vida de vocês para que essa gente nos vindo que vocês não possam dizer, entendeu? Aqui podem dizer. Não, maravilha. Então, cronologicamente... Pois é, tu tinha parado aí em 90, lembra? Cheguei em Porto Alegre, né? Aí veio para Porto Alegre. Já nos anos 2000, né? Já com bastante experiência nos festivais, né? Alguns festivais vencidos e etapas vencidas. E fiz aqui em Porto Alegre... Tu nasceste em que ano? Eu sou de 71, nasci junto com a Califórnia na Canção 71, Nativa, rapaz, tu viu só? Maravilha. Só que eu já tô com 47, Eu a já Califórnia andava. deu uma paradinha, tá ali pelos 40. Nós conseguimos pegar a Califórnia, né? Aí é o seguinte, eu tive aqui a felicidade de chegar junto com o Cristiano Quevedo, meu grande amigo, e encontrarmos aqui Ângelo Franco e Shana Miller, que já eram amigos dele. Pois é, vocês fizeram aquele grupo É um projeto que a gente chamava, né? Buenas e Me Espalhe. Buenas né? e Me Espalhe. Muito e bonito. aí gravamos 2 CDs, foi um projeto que marcou época aqui em Porto Alegre, fizemos alguns Água no shows. Fogão. Isso, exatamente. Toda manhã eu me levanto cedo. verdade. E por aí foi uma experiência bonita que foi essa parte do Buenas e Me Espalhe. A gente ganhou prêmios açorianos, foi bastante importante naquele momento para a carreira de todo mundo. Claro. Né? Um projeto que agora está meio parado, mas teve 10 anos de sempre fazendo alguma coisa, muitos shows, e tocamos nos principais eventos aí do Rio Grande, festivais, rodeios e por aí foi, né? 2 Casamentos, CDs, né? velórios. Também. Hoje o Buenas está um pouco parado, nasceram os filhos e tal, né? O pessoal as agendas foram apertando, mas a chama ainda continua lá. Mas vamos meter mais uma então para eles. Já que falamos em vocês Brasil, aí que o senhor andou por todo o Brasil, vamos fazer uma canção aqui chamada O Descobrimento do Rio Grande. Fala um pouco disso, por que o Brasil ainda não nos conhece. O Brasil não nos conhece, ainda vai nos descobrir. O Brasil não nos conhece, ainda vai nos descobrir. Nosso jeito de falar, nosso modo de vestir, campesinos, povoeiros, nosso índio Guarani, os sabores dessa terra, o valor das tradições, litoral, serra e fronteira, 7 povos das missões. O Brasil não nos conhece. As milongas, os cavalos, as paisagens, os rodeios, nossa fé inquebrantável no negro do pastoreio. Ouça o pago ressonando numa gaita de botão, vem dançar nossa vaneira, provar do amargo chimarrão. Passaporte carimbado, cá no sul do meu país, te apresento meu estado, te convido a ser feliz. O Brasil não nos conhece, mas ainda vai nos descobrir. O Brasil não nos conhece, ainda vai nos descobrir. O Brasil não nos conhece, ainda vai nos descobrir. Junto ao sonho dos farrapos, segue a nossa identidade. No brasão dessa bandeira, ideais de liberdade. Nosso povo hospitaleiro te carrega pela mão, vem desvendar os caminhos e os segredos
deste chão. O Brasil não nos conhece. Defendendo esta bandeira, empurrando esta nação, é da pátria brasileira, meu gaúcho coração. Tchê Cabral, olha pra baixo, venha ver o que tem aqui. O Brasil não nos conhece, mas ainda vai nos descobrir. Passaporte carimbado, cá no sul do meu país, te apresento o meu estado, te convido a ser feliz. O Brasil não nos conhece, mas ainda vai nos descobrir. Que bonito. É por aí. E o Brasil está nos descobrindo porque aonde tem um gaúcho, tem as nossas tradições. Tem esse sentimento de amor à terra e de liberdade, que é um estado sine qua non de todo ser gaúcho. E aqui nós preservamos essa ideia, deixando para vocês como exemplo, a curtirem a terra de vocês como nós curtimos a nossa. E o gauchesco brasileiro tem essa missão de fazer com que o Brasil conheça todas as suas culturas regionais. Tome mais um mate, porque tem mais um saldo de prosa e canção aqui no Gauchesco Brasileiro. Gauchesco e brasileiro. Gauchesco e brasileiro. Está de volta o seu programa Gauchesco e Brasileiro e, claro, prosa, música, descontração, agradecendo muito a audiência de todos aí que curtem a regionalidade do nosso Brasil. E aqui vai desde o samba até a milonga, hein? Hoje nós estamos um milongueiro aqui, mas vocês sabem que passa tudo aqui. Como passa no folclore, né? Passa, passará, que um dia ficará. E a porteira está aberta para quem quiser passar. E vocês podem passar por esse canal, que nós vamos estar todos os domingos, sempre às 10 horas. Lembrando o que o livro Agenda Gaúcha traz, e antes que eu me esqueça, estaremos autografando aqui na feira de Porto Alegre, na maior feira do livro em céu aberto do planeta, mais uma vez, a 17ª edição de 500 mil de livros distribuídos com a história do Rio Grande do Brasil, e algumas dicas como esta, dia 24 de outubro, criação da Organização das Nações Unidas. Sabe por quem? Por um gaúcho, rapaz, lá do Alegrete, chamado Oswaldo Aranha. Não que eu queira me exibir. Foi presidente do Esporte Clube Uruguaiano. Primeiro presidente da ONU, né? Olha aí, E sexto fundador do presidente do Estado de Esporte Clube Israel. Bueno, o Brasil faz parte, então, dos primeiros 27 signatários desse pacto aí de Nações Unidas. O dia 25, aniversário do Alegrete. Fundado, sabe por quem? Por José de Abreu, nas terras do Alci Cheuich, do vô desse Cheuich, professor aí. O Alegrete podia ser chamado Abreulândia ou Vargaslândia. Depois eu explico por quê. Caçapava do Sul também faz aniversário nesse dia. São José do Norte e Triunfo, 25 de outubro. Nascimento do escritor Humberto de Campos, em 1886. Por fim, dia 26, sábado, que vem, claro, entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Que triste, em 1917. Não quero falar em guerra, quero falar em amor, em paz, né? Em coisas que a gente possa se unir. E a cultura faz isso, as diferenças culturais é que nos unem. Não é, professor? É verdade, a cultura é esse elo que nós temos entre os povos e que une, felizmente une, não separa, né? Haja vista o Rio Grande do Sul, é esse cadinho, né, de culturas aqui maravilhosas. Hoje mesmo ainda falávamos isso no Conselho Estadual da Cultura, um projeto de Guarani das Missões, poloneses, né? As 12 etnias que forjaram Exato. ser gaúcho desde 1600, o índio ao judeu em 1904. Isso. Que caldo maravilhoso, Algo hein? maravilhoso, isso aí é vida, digamos assim, é a razão para que a gente possa estar como estamos aqui,
juntos, conversando com o telespectador em casa e tratando de sonhos, tratando de coisas que fazem bem à alma e que ajudam a construir. Vamos lembrar dos 12? Índio, espanhol, português, negro. Bem nessa ordem. Exatamente. Alemão. Italiano. Não. Alemão, francês. Francês sim. Árabe, claro. 7. Certo. Aí o italiano. O italiano. O polonês. O russo. O letão. O judeu. O judeu. E eu me esqueci, sabe de quem? Que é muito importante, que a gente esquece, porque pensa que é português. O açoriano. O açoriano, sim. Né? Açoriano, exatamente. Interessante, né? Claro. Que caldo bárbaro de cultura. Espetacular. Mas então essa minha, digamos assim, vida, né, se deu justamente em função do idioma e em função da literatura, da crítica literária, da análise literária. E é graças a isso que eu, como tu disseste, estou em Coimbra, né? E realmente, né, estou em Coimbra, como estou nos Estados Unidos, como estou nos países árabes, né, com estudos sobre Fernando Pessoa, com estudos sobre Camilo Castelo Branco e também, claro, com estudos sobre brasileiros, não é? Tanto do século passado. Resumir o Pessoa, como é que tu poderias, tu, grande estudioso dessa figura, essa alma iluminada que foi o Fernando, como tu poderias definir para ainda aqueles que não chegaram lá e para aqueles que já chegaram em curtir o Pessoa? Pessoa é aquele múltiplo poeta num corpo físico. E ele mesmo se diz isso, né? Os heterônimos, os pessoas que existem dentro dele, não é? E com os quais ele aprendeu a conviver, segundo nos relata, desde os 5 anos de idade, criando figuras e tal, e dialogando com elas, não é? E escrevendo de uns para os outros. Os grandes críticos de Fernando Pessoa não foram, como a minha querida e divina Cleonice Berardinelli, 105 anos de idade, ainda vivendo no Rio de Janeiro. Dia 28 telefonei para ela, estava de aniversário, 28 de agosto. José Edil e tal, grandíssima pessoa. Não foi o meu querido José Augusto Seabra, já falecido, não. O grande crítico de Fernando Pessoa foi Fernando Pessoa. O próprio? O próprio. Ninguém analisa melhor a obra, por exemplo, de Álvaro de Campos do que Ricardo Reis, não é? E Ricardo Reis e Álvaro de Campos, não é? São um só. Então, e a obra de José Edil de Lima Alves, quem é que analisa? Tu faz que nem o Pessoa ou espera que eu te critique? Eu agora me atrevi por um não sei de que, colocar esse verso esparso. Porque eu desde de guri tento escrever e tal, né? E agora, esse ano passado, disse, bom, vai estar na feira. Vou publicar de uma vez, porque é fácil criticar os outros. É preciso que eu coloque aí para que me critiquem também. Né? Eu acho fantástico isso, acho fantástico. Geralmente o crítico de futebol não joga nada. Mas eu tenho esse outro grande livro. Este foi um dos que mais prazer me deu em escrever. Foram 3 anos de pesquisa, o Dorotheu acompanhou isso muito bem. Galpão do Nativismo. No ar, 35 anos de cultura regionalista gaúcha. Que espetáculo. Os nomes que eu recupero aqui, que passaram pelo nosso Galpão do Nativismo, primeiro com o Darcy, depois com o Nico e finalmente nessa trajetória maravilhosa, e não é por estar na presença dele, que ele sabe disso, foi guri pequeno lá e eu dando cascudo nele. Não. Dava cascudo para ele não deixar de incomodar as aulas que eu ministrava, né? Mas realmente aqui nós recuperamos assim nomes que deram força e deram sentido para a gauchidade nos meios de comunicação, particularmente no rádio, no caso, né? Mas que levaram esse Rio Grande do Sul e levam esse Rio Grande do Sul aonde ele bem merece e como cantou, não é? Que vamos ser conhecidos e realmente precisamos ser conhecidos. O Brasil não nos conhece, exatamente. Mas eu gostaria apenas de dizer que este livro aqui tem, obviamente, a história do Galpão do Nativismo, que foi uma lenda dentro do rádio brasileiro, mas o que me encanta mais também é de que o José Edil se aprofundou na história do rádio brasileiro. Ele conta, quem quiser saber do rádio brasileiro, tem que ler esse livro. Vai aprender depois sobre as 3 fases do Galpão do Nativismo da Rádio Gaúcha, essa querida emissora
que me acolheu por 16 anos, onde nós ficamos todos os domingos das 6 às 9 horas da manhã. Ele várias vezes tirei dos pelegos, esse aqui também, para a gente falar para o Rio Grande aí, né? E felizmente conseguimos, né, um período muito grande de poder dar essa sustentabilidade à cultura regional brasileira a partir deste galpão. E aqui hoje nós estamos pela televisão, não no galpão, mas na Casa da Estância, né? Então nós arrinconamos um pouco para o lado de cá, porque tem muitos galpões por aí. Então preferimos ficar na Casa da Estância. E dentro de uma Casa da Estância temos o presidente que comanda hoje o Conselho Estadual de Cultura. Diga algo para essa gente sobre esse conselho. O conselho é um órgão de Estado, e isso aqui é o essencial, né? É um órgão de Estado. Ele se preocupa em projetar, em definir as linhas, né, de pesquisa, de trabalho, de valorização dessa cultura magnífica que é a cultura sul-rio-grandense, né? E estamos agora com um grupo renovado, houve uma renovação agora de um terço que é indicado pelo governo, que um terço é indicado pelo governo e 2/3 são eleitos pela sociedade civil, né? E um grupo maravilhoso, né? Sem desfazer nos anteriores absolutamente, valorizando essa esteira, porque essa é a continuidade que o Estado permite e que muitas vezes o governo não permite, né? Então, ali nós tratamos de tudo, né? Trabalhamos pensando a cultura, pensando os caminhos, pensando o que já houve, o que estamos fazendo, o que é possível fazer. Amanhã ou depois não serei mais nem o presidente, nem membro do conselho. Muito bem, mas outros virão. E esses outros é que levam a esteira e que seguem e que dão sentido à caminhada. Que coisa boa. Esse é José Edil de Lima Alves, o nosso eterno professor. Gratidão. Mas música, maestro. Como vamos terminar o nosso projeto aqui? Vou deixar o Rio Grande Velho, né? Uma canção Rio Grande Velho. que fala do nosso querido estado. E dizer que as pessoas te acham... Ah, sim. Acho lá mais comumente, né, no Instagram, a gente está lá, @Erlon Pericles, mas tem a página do Face, né? Erlon Pericles também, e vários vídeos pelo YouTube. Eu também gostaria de falar aqui, Dorotel, que nós temos um projeto chamado Aventuras da Terra Gaúcha, que são canções educativas sobre folclore e tradição, onde a gente desenvolveu 18 canções falando o que é tradição, vamos tomar chimarrão, comendo churrasco, lendas gaúchas, canções pequenininhas, né? Vamos fazer um programa sobre isso? Vamos fazer. Então abre o peito. E eu vou roubar 30 segundos. Vai. Em novembro, final de novembro, em Guaíba, o 2º Fórum de Folclore e Tradições Populares. Olha aí que beleza. Está lá, é o momento de estar lá conosco. Vamos Próximo ver programa, então, com essas nuances Aventuras da folclóricas Terra Gaúcha. regionalistas. Vamos lá. É coisa linda encilhar bem um cavalo, larga pro campo ao tranco firme no basto, conforme a volta dá gosto meter um pialo, pra exercitar a destreza e a força do braço. É coisa boa uma costela de novilha, pingando graxa num fogo grande de angico, ver um ginete preparando uma tropilha, lida bonita pra quem gosta do ofício. Coisa gaúcha é ver um índio desdobrar, pontear o pinho numa tarde de garoa, sentir o gosto de um amargo bem cevado e o trago largo de uma cachaça bem boa. São os costumes dos campeiros do meu pago, o dia a dia destes homens de alma rude, que vão no tempo sobre o lombo de um cavalo, firmando o passo pedindo que Deus ajude, que vão no tempo sobre o lombo de um cavalo, firmando o passo pedindo que Deus ajude. Rio Grande é velho, jeito de campo,
leva o trote, cavalo manso, Rio Grande velho, solto das patas, ali de bruta paisano, mas me garanto, ali de bruta paisano, mas me garanto. Que beleza. E nós nos garantimos aqui, todas as semanas, neste mesmo canal, nesse mesmo horário, trazendo essas figuras maravilhosas, essas almas premiadas que nos entregam com muita destreza e com muita verdade o seu sentimento, o seu canto, a sua literatura, a sua inspiração. E entregamos para vocês, sem cobrar nada, apenas dizendo que estamos aqui fazendo a nossa parte. E para aquele das anti-arte de proveta programada, temos goela temperada. Veremos lá no final quem é que fica na estrada. Tchau. Até semana que vem. Gauchesco e brasileiro.